Copa do Mundo do Catar 2022. O que será dos estádios da Copa do Catar em 2023? Serão elefantes brancos como se deu em alguns estádios no Brasil? Qual o valor gasto no Catar para esta Copa do Mundo? Segundo Hassan Al-Thawadi, do Comitê Supremo de Entrega e Legado, disse: usamos materiais de fontes sustentáveis e implementamos planos e legados inovadores para garantir que nosso torneio não deixe nenhum elefante branco. Toda a população do Catar, excluindo trabalhadores convidados, poderia caber confortavelmente nos 8 estádios ao mesmo tempo, com cerca de 50 mil lugares ainda sobrando. Para a Copa do Mundo, as 8 arenas, com capacidade total para 420 mil torcedores, provavelmente estarão lotadas. Esta é uma chance para o país mostrar o que tem de melhor, a um custo estimado em 220 bilhões de dólares, incluindo um novo metrô. Só os novos estádios têm um preço estimado em 10 bilhões de dólares, ou uma média de 1,25 bilhão de dólares cada, disse Hassan Al-Thawadi, secretário-geral do Comitê Supremo para Entrega e Legado, em 2016. Isso também significa que o custo para cada dia de uso de um único estádio, em uma competição de apenas 4 semanas, é de impressionantes 357 milhões de dólares. Quando os vencedores erguerem o troféu de ouro da Copa do Mundo da FIFA em 18 de dezembro, o Catar precisará recalibrar seu investimento. Cada estádio tem seus próprios planos de legado. Um desaparecerá completamente. O Estádio 974, o nome derivado do Código de Descagem Internacional do Catar, é feito inteiramente de contêineres reciclados. Com capacidade para 40 mil torcedores, o primeiro estádio temporário da história da Copa do Mundo foi inaugurado em 2018 e concluído 3 anos depois. Construído em um promontório artificial próximo ao porto de Doha, o estádio será desmontado após a Copa do Mundo para virar um parque empresarial à beira-mar. O teto e os assentos serão doados para outros projetos esportivos fora do Catar. Quanto aos contêineres, que também são 974, não está claro quantos retornarão à ativa em alto mar. Em um documento, Al-Thawadi disse que o comitê reciclou e reutilizou materiais, sempre que possível durante a construção, e consultou as comunidades locais antes de decidir sobre a melhor forma de reaproveitar os estádios. Usamos materiais de fontes sustentáveis e implementamos planos legados inovadores para garantir que nosso torneio não deixe nenhum elefante branco, disse ele. Para atingir esse objetivo específico, consultamos as comunidades locais para descobrir quais instalações elas precisavam e implementamos suas ideias e sugestões no desenvolvimento de estádios e recintos. O resultado são planos legados detalhados, incluindo uma proposta para remover a camada superior modular de vários estádios e doar os assentos para países que precisam de infraestrutura esportiva. Lusail Estádio, o maior torneio deste ano com capacidade para 80 mil, sediará a final da Copa do Mundo, mas nunca viu outro jogo de futebol internacional. Projetado pelos arquitetos Foster + Partners, a enorme tigela dourada terá a maioria de seus assentos removidos e será reaproveitada para lojas, cafés e possivelmente uma escola e clínicas de saúde. Os pisos superiores serão transformados em habitação, enquanto o gramado será utilizado para jogos comunitários. Estádio Al Bayt, o segundo maior, tem um design semelhante a uma tenda que homenageia a herança do Catar e sediará o jogo de abertura, as quartas de final e uma semifinal. Isso também mudará radicalmente após o torneio. As camadas superiores serão removidas e substituídas por um novo hotel 5 estrelas, shopping center e hospital de medicina esportiva. Permeando tudo isso, está o desejo do Catar de não ficar com uma coleção de estádios abandonados, como aconteceu com as nações sede anteriores. A Copa do Mundo de 2014 no Brasil, por exemplo, deixou muitas cidades lutando com altos custos de manutenção de estádios que, em alguns casos, agora abrigam apenas algumas centenas de espectadores. A Arena da Amazônia custou cerca de 250 milhões de dólares para ser construída em Manaus, uma área no meio da Amazônia de difícil acesso e agora praticamente abandonada. O estádio Ahmad bin Ali, Al Janou e Al Tumama, terão sua capacidade reduzida para cerca de 20 mil espectadores após a Copa do Mundo, embora mesmo isso possa ser otimista, considerando o comparecimento normal. 2 dos maiores clubes do Catar farão dos antigos estádios da Copa do Mundo sua casa.
O Al Rayyan, 8 vezes vencedor da Liga das Estrelas do Catar, se mudará para o Ahmad Bin Ali, enquanto o Al Wakrah fará do Al Janoub sua casa. O Education City Estádio também terá sua capacidade reduzida de 40 mil para 20 mil e, como o nome sugere, se tornará um campo esportivo para estudantes universitários. Achou este conteúdo interessante? Quer ver mais vídeos como este e muito mais? Curta este vídeo e se inscreva neste canal, para você ser notificado para outros vídeos como este e similares. Se puder também compartilhar com seus amigos no WhatsApp e Facebook, agradecemos muito. Obrigado por sua atenção.